Outro de vocês aí. Me conta por que você gostou. Esse daqui, ele é muito bonito. Ele parece uma árvore lá da China que chama árvore de Sakura. Elas têm folhas rosas. Eu gostei muito da textura dela. Eu gostei desse presente. Eu gostei desse desenho. Eu gostei desse aqui, que essa roda tá grandona. Eu gostei desse daqui, uma placa bem legal. Eu gostei mais desse aqui, porque a água é verde e isso me chamou muita atenção, por causa também das, tipo esse aqui, ó, da ROM, e eu gosto muito de barra. Eu acho legal e interessante. Eu gostei desse, que me lembra um filme, que é de terror. Eu gosto muito de filme de terror. Tem que saber esse aqui significa igreja, que eu adoro. E esse aqui significa barco, esse aqui, ó, é o... Verdade é uma lancha. É o cabeça lancha. O vai dar lancha, tá aqui dentro. O vai dar lancha. E hoje, vamos fazer o quê? Hoje nós vamos trabalhar com tablet. Ok? Nós vamos trabalhar com tablet. Fazendo o quê? O desenho dessa composição. Eu acho que é uma composição interessante. Aí eu fiquei procurando. Opa, que interessante, que interessante, que interessante. Né? E dei um desenho. O livro cai para lá, azul ali, um outro marrom por aqui. Então, essas coisas que me interessaram, né, quando vi essas fotos. Tchá, 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 o escuro. Aqui já nesse sentido e o outro, olha. A, B, C, D. 4 regiões que compõem essa imagem. Ela está equilibrada? Parece que está, do ponto de vista, né? De pensar mais para um lado ou outro. E aí você aplica filtros e vai conseguir outras imagens incríveis. A partir daí, desdobrar o trabalho, buscando equilíbrio, a composição da imagem. Ok? Uma pergunta, gente? Falar com esse programa aqui, esse aplicativo que já está no tablet. E a função bastante interessante para a gente trabalhar com isso é essa FX. FX. Clicou em FX, vai aparecer outras funções aqui, várias funções aqui, que é do FX. Entre elas tem o artístico, que tem alguns filtros interessantes, polígono, tem vários filtros lá. Vocês vão experimentando, passa de um, passa para o outro, passa para o outro. E tem também o mágico. O mágico já tem um sistema lá que aplica umas cores, umas variações assim também bastante interessante. E você pega aquela imagem, aplicou o filtro. Quando você aplica o filtro, aparece no filtro uma imagenzinha desse tipo assim. Aí você clica nessa imagem e aí ela vai te dar um cursor que você pode aumentar, diminuir o efeito do filtro. Você pode ficar mais forte, mais suave, né? Você aplica. Terminou de editar ali, você está de cima, na hora de salvar, clica em cima, depois tem uma setinha voltando e aí tem uma setinha assim de download. Aí ele vai salvar na galeria. Aí você pode fazer 1, 2, 3 trabalhos à vontade. Outro programa também muito interessante que eu já falei dele aqui, vocês lembram? Art Flow. Art, né? Flow, fluxo de arte. Vocês podem usar, botar no celular. Nesse você tem que desenhar mesmo. E aí vai olhar o aplicativo PixArt, né? E nós vamos ajudando vocês nisso. Aqui eu pego essa imagem, vou fazer uma transformação, uma variação dela usando a edição. Aí eu dou esse corte, olha. E aí, acha que ficou melhor? Sim. Não é? Então agora já tem uma coisa tombando para lá, uma coisa para cá, A, B, já se estabelece uma relação entre duas coisas, né? Dessa relação. Agora vamos trabalhar mais ainda nisso. Se eu pegar isso aqui, aplicar um outro filtro, ela pode virar isso.
Né? Então aqui, olha, já um outro efeito e aqui um outro efeito ainda. Então aquela fotografia daquela casinha que a gente não dava muito por ela, de repente tinha um detalhe lá que é interessante, na composição, né? Na composição da obra. Tem uma menina aí que fez um trabalho bacana. Quem que é? Aula nós fizemos textura, padrões repetitivos, não é? E cores opostas. Colorimos com cores opostas. Fizemos trabalhos explorando a ideia de profundidade. Um objeto na frente, outro mais atrás, outro mais atrás, outro mais atrás, explorando que algumas cores claras vão para frente e as cores escuras vão para trás. Ficam mais distantes do observador, né? E aí fizemos primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Mostramos também no computador como que a gente pode usar outros recursos para dar a ideia de tridimensionalidade. Ou seja, a gente está desenhando num papel que é bidimensional, uma imagem que é tridimensional. Né? Então a gente tem recursos de sombra, luz e sombra, né? Perspectiva, focagem e desfocagem da figura. Quando a figura está dentro do meio líquido também, ou tiver uma bruma, aquela figura fica lá longe, né? Primeiro plano, segundo. E trabalhamos o que também? Textura. Né? Nos objetos, pingou, deu traço. Né? Então lembramos aí o que nós fizemos ontem. Olha só. Está conseguindo ver daí, gente? Ah, do Vitor. Viu de vocês? Então, esse a gente pode colocar dentro do tablet e aplicar outros filtros de uma obra que você faz, depois você faz uma, duas, três, quatro, faz várias variantes dessa obra, com outras cores, outras texturas, e aí depois você pode escolher. Eu acho que ficou aqui de coisa. Teve umas que olha isso, bacana também. Olha esse primeiro plano, essa textura. Ele é clarinho, mas tem uma textura interessante. Aí ele avança. O fundo está azul. Eu estou vendo ali. Olha lá, textura, textura, textura. É porque eu estava voltando. Olha a textura. Bacana, hein? Já pensou isso? Já impresso a 3? Olha lá, casinha atrás da casa, uma estrada atrás, uma montanha. Aí pode ir usando esse princípio, texturas e coisas que se colocam na frente dessa ideia de profundidade. Aí você para de trabalhar no plano bidimensional e começa a sentir uma imersão. Você começa a sentir as coisas em profundidade. Bons trabalhos, né? E você pode dar nós vamos ver aí usando o aplicativo PixArt, né? E depois nós vamos dar um filtro artístico, mágico. A gente vai distribuir esse tablet. Então, agora clica nele. Vai abrir. Professor, aqui. Você acha que eu posso tirar disso assim? Ô, Piedade, cadê o diamante? Eu quero e outra. Você olha o diamante. Olhando. Né? Maneira roxa não. Tá bom. Mas a gente programou de utilizar aí também hoje um tablet, né? Olha, nós vamos usar esse aplicativo que é o PixArt. Tem esse aplicativo e tem o outro que eu falei dele aqui também, que é o Artflow, né? É bem mais interessante para você desenhar. Você é igual o Photoshop, você é autor e vai fazer um desenho. Né? Esse PixArt tem uma função, quando você entra nele, de profundidade, né? Com planos sobrepostos, né? Uma figura na frente, outra aqui, outra atrás, outra atrás. Né? Hoje,
Nós vamos trabalhar com tablet, fazendo umas variações nos trabalhos. Nós vamos pegar uma imagem tipo uma fotografia, tipo uma obra de arte e transformar para ela dar um resultado tipo pictórico no final. Né? A gente poderia usar aplicativos também para desenhar com a caneta ou com o dedo e botar em cor, etc. E, né? Tipo, você poderia fazer com o Photoshop, por exemplo. Aí o programa Artflow é muito bom para isso também, o aplicativo Artflow. Né? Esse PixArt é legal para aplicar filtros, então uma foto que vai dar um efeito parecendo pintura. Que são variantes das imagens. Né? Esse desenho aqui, por exemplo, eu fiz um desenho a caneta e pintei o fundo de amarelo e olha as variações. Ó, esse é um tipo de variação, esse outra variação, esse outra variação. Isso em 1990. Né? Na época, né, começou com o computador, Photoshop. Esse é o desenho pastel, oleoso, lápis de cor, etc. Aí eu fotografei e usei o PixArt. Aqui, por exemplo, olha, fiz esse desenho no computador, depois eu pintei pintura acrílica, né? E depois eu apliquei um filtro. Né? Assim, ó, tem 3 cabeças, ó, uma cabeça, outra cabeça e a outra cabeça ali. Né? Verdade. E aí eu apliquei o filtro, ó, não aparece a imagem inteira, mas aí ele já deu outro tipo de efeito. Eu posso fazer variações, eu posso dar corte, pode mudar algumas cores. Por exemplo, se eu fizer isso, ó, mudou, pode ter piorado ou melhorado, não sei, você vai avaliar. Né? Eu acho que sim, melhor. Vocês já usaram esse tablet? Aí então vocês estão sabendo, abriu, ligou, né? E aí vai olhar o aplicativo PixArt. Né? E nós vamos ajudando vocês nisso. A gente fez algumas fotos aqui de livros na biblioteca. Olha, que eu achei que foram algumas composições assim, interessantes pelo desenho que dá. A, B, C, né? Estabelecendo relações da composição. Então, essas fotos estão no tablet. Olha que trabalho bacana, né? Cor clara no primeiro plano, aí essa serpilha passada por trás e saído do lado de lá. Porque estava uma coisa na frente e a outra atrás. Filtro não. Diga. Lá no meu tablet eu tirei uma foto da minha mãe e eu fiquei fazendo um monte de efeito. Legal. E ela gostou de ver depois? Eu fiz algumas besteirinhas, né? Às vezes as pessoas não gostam, né? Eu mesmo fiz isso com as fotos com família, com meu irmão, etc., que eu curti para danar, mas teve uma irmã que nem saber se tá horrível, não aceita mudar aquela carinha bonita, né? A versão artística, né? Mas você vai ver isso que se faz na arte, né? Se olhar uma pintura artística, são essas variações, né? Já viu uma pintura de Van Gogh, uma pintura de Picasso, uma pintura de quem? E outros tantos aí contemporâneos, né? Se a gente pegar a Tarsila do Amaral, o jeito que desenha o corpo de uma pessoa, são variações, né? Mas não vamos pela história da arte, não, vamos ficar quietinho aqui. Tem um outro programa também muito interessante que eu já falei dele aqui, vocês lembram? Artflow. Art, né? Flow, fluxo de arte. Vocês podem usar, botar no celular. Nesse você tem que desenhar mesmo. O que vocês estão achando? Muito bom. Hein? Tá gostando? Tô gostando. O que você está achando de fazer isso? Legal, é muito engraçado. Eu tô achando legal. Mostra pra mim aí agora o que vocês fizeram. Você deu um filtro no livro. Te zoaram aí, quer dizer. Nossa, e você fez um bife, uma... Ó, doido. Olha lá. Ai, meu Deus, coitadinho. E aí, cadê o outro? Aí. Então, agora clica nele. Professor aqui. Fazer salvar. Senão não sobe. Aí não tem. Cachorro.
me chamar, meu nome é Rafael. Da hora! Vai, continue. Conseguiu salvar o seu? Mas você acha que eu posso tirar disso aqui? Bibliotecária, quando vê essa cena, vai falar, nossa, Gostei, pronto. Escolhe. Ô, Piedade, você viu o diamante? Eu quero e outra. Você olha o diamante. Olhando. Professora, olha aqui. fazer salvar, fazer salvar, Arte na infância. Entendemos que o exercício da expressão é direito cultural e forma cidadãos desde a infância.